aqui é a Tayana, uma das autoras do artigo intitulado Influence of Distributed Energy Resources on Power Quality, e vou apresentar um breve resumo. Nas últimas décadas, o Brasil passou por um aumento significativo na utilização da geração distribuída, sendo a principal a geração através de energia solar fotovoltaica. Como essa geração ela depende da irradiância solar, ela é intermitente, e para isso é necessária a utilização de armazenamento de energia para mitigar os problemas de flutuação de potência. Dentre as tecnologias de armazenamento, a principal é a bateria. Tanto a bateria quanto a geração solar fotovoltaica, elas fazem a utilização de eletrônica de potência. E com a inserção desses equipamentos, vai haver uma inserção de distúrbios eletromagnéticos, sendo eles desequilíbrio de tensão, distorção harmônica e variação de tensão. E com o aumento da inserção desses distúrbios, há um aumento da preocupação com a qualidade de energia elétrica do sistema de distribuição. Então, com isso, esse presente trabalho visa determinar o impacto da inserção de recursos energéticos distribuídos no sistema de distribuição, utilizando um modelo simplificado de inversores e tentando responder à pergunta: é possível mitigar os distúrbios eletromagnéticos através da alocação dos inversores no sistema de distribuição? As contribuições desse trabalho são a implementação de um sistema de distribuição baseado em 3E34 adaptado ao cenário brasileiro, a aplicação do modelo simplificado de inversor para estudos de qualidade de energia elétrica, a análise do impacto da alocação de inversores na qualidade de energia elétrica do sistema de distribuição e a determinação da melhor alocação dentro dos cenários propostos para a mitigação de cada distúrbio eletromagnético. A primeira coisa a ser feita foi determinar os cenários que iam ser simulados. Para a alocação, nós temos 3 cenários. O cenário A, onde a geração distribuída e as baterias estão alocadas nas unidades consumidoras. O cenário B, onde a geração distribuída está alocada na saída do transformador e as baterias nas unidades consumidoras. E o cenário C, onde ambos estão alocados na saída do transformador. Para a geração distribuída, para a penetração de geração distribuída, nós temos 3 cenários, que são 30%, 50% e 80% da corrente do ramal, e para a bateria 2 cenários, um quando ela está descarregando, funcionando como uma fonte, e o outro quando ela está carregando, funcionando como uma carga. Após a determinação de cenários, realizou-se a adaptação do sistema 3E34 para o cenário brasileiro. Então foram feitas algumas alterações no sistema, sendo essas a inserção de ramais de baixa tensão, a alteração da tensão do sistema de 24,9 kV para 13,8 kV, que é a tensão usual no Brasil, sendo feita então a alteração do transformador da subestação e a alteração das impedâncias de linha de carga através da fórmula utilizada para mudança de base em P1 e a remoção do ramo de 4,2 kV. Assim ficou o nosso sistema adaptado, com os ramais inseridos nas barras 850, 854 e 862, e a barra 800 sendo a barra da subestação. Depois disso, então, foi feita a implementação do sistema no software ATPedral, foram utilizados os modelos prontos, exceto para o inversor. Para o inversor foi utilizado um modelo simplificado com fontes de corrente, onde a primeira fonte representa a corrente inserida pelo inversor e as demais representam as inserções harmônicas. Foi considerada até a 21ª harmônica e também foi inserida uma resistência de amortecimento para evitar a presença de ruídos. Como o modelo do inversor ele não é um modelo comercial, foi necessário determinar a inserção das ordens harmônicas. Foi utilizada então a norma BNT-NBR 16.149 e foi considerado o limite máximo para essa inserção de harmônicas. Depois disso, foram realizadas simulações e eu vou então apresentar os principais resultados desse trabalho. Primeiramente, para o sistema de média tensão, os distúrbios de tensão, sendo a tensão em regime permanente, representando a variação de tensão, e o desequilíbrio de tensão. O que pode-se perceber pelos gráficos é que não houve uma variação grande nesses distúrbios. Então, eles não foram afetados pela presença dos recursos energéticos distribuídos. Isso significa que as alterações na baixa tensão elas não foram suficientes para afetar a média tensão. Só que uma maior inserção desses recursos, ela pode afetar essa tensão do sistema de média tensão. Já para a harmônica, teve harmônica considerável apenas na barra 862, as outras barras apresentaram uma harmônica muito próxima de zero, e isso se deve à corrente nessas barras. A corrente na barra 862 é muito pequena, quando comparada à corrente nas outras barras, que são muito grandes, são maiores que 100 A, enquanto na barra 862 é menor do que 10 A, e como a distorção harmônica ela é inversamente proporcional à corrente fundamental, então ela vai acabar sendo maior quando tiver uma corrente menor. Para o sistema de baixa tensão, então, o que a gente pode perceber é que a utilização dos recursos energéticos ela tende a melhorar o perfil de tensão. E esse melhor perfil de tensão vai acontecer para quando cada unidade consumidora tiver sua própria geração, porque diminui a queda de tensão no sistema, e quando as baterias estiverem funcionando como fonte. Para o cenário B, com as baterias funcionando como carga, vai haver uma piora no perfil de tensão, e isso é explicado por causa da alocação.
O desequilíbrio de tensão ele vai seguir a tensão em regime permanente, então ele vai ser menor para o cenário A e pior para o cenário B. Já para as harmônicas, o que a gente pode perceber é que elas tendem a ser propagadas pelo sistema e não afetam as cargas porque não há presença de cargas não lineares. Essas harmônicas elas vão ser maiores para o cenário A e menores para o cenário C, e quanto mais longe o inversor estiver do transformador, maior vai ser a propagação através das linhas de distribuição. Então, as conclusões desse trabalho são: foi possível determinar o impacto dos recursos energéticos distribuídos no sistema de distribuição. A utilização desses recursos vai melhorar o perfil de tensão do ramal e da fase no qual ele está instalado. Com essa melhora no perfil de tensão, haverá uma melhora no desequilíbrio de tensão. A distorção harmônica ela propaga-se pela linha, então quanto mais próximo do transformador o inversor estiver instalado, menor vai ser os impactos na linha. E não há um cenário que seja melhor para todos os distúrbios analisados, então a alocação ela precisa ser determinada pelo distúrbio que mais afeta o sistema. É isso. Muito obrigada.